Então, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados, a toda a espiritualidade amiga que nos recebe com tanto amor. Possamos, nesse momento, levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela noite de hoje, agradecendo a Jesus, nosso mestre amigo, nossa Mãe Maria Santíssima, Irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor, que possamos cada um, encarnado, desencarnados, nossos irmãos menores, receber tudo aquilo que necessitamos, aquilo que viemos buscar, mas que em especial possamos direcionar as nossas vibrações, as nossas melhores energias para os animais, né? Então, que as equipes veterinárias possam se fazer presentes, que seja uma noite de luz, de aprendizado e de muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, como nós iniciamos sempre com a nossa oração cantada, que todos possam acompanhar a oração de São Francisco. A participação especial. Quem gostaria de abrir hoje? Sim. Então a Natália abriu hoje no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item que caiu foi a indulgência. Então esse capítulo ele vem trazer para nós, né, a necessidade de sermos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então aqui essa é a premissa que ele traz para nós, né? De obtermos a misericórdia a partir do momento em que também exercermos essa mesma misericórdia, esse mesmo perdão, né? E eu acho que a gente precisa hoje compreender, né, porque às vezes a gente tem ainda aquela visão
punitiva, de troco, né? Aquilo que eu faço eu recebo, mas no sentido de sou castigado. E se a gente parar para pensar hoje num sentido mais amplo de tudo isso, vamos falar de perdão, né? Quando eu não perdoo alguém, a partir do momento eu não perdoo alguém, principalmente já pensando na situação, se eu tenho a necessidade de perdoar alguém é porque eu tenho um sentimento ruim por essa pessoa, né? Em especial um sentimento negativo, uma mágoa, né? Um ressentimento. E aí, se nós pararmos para pensar, se gerou um tipo de sentimento desse, muito possivelmente houve algum tipo de confusão, de desentendimento, de briga, de mágoa que foi gerada nessa relação. E aí, se eu não perdoo, muito possivelmente, todo esse tipo de sentimento ele fica ali preso dentro de mim. E toda vez que eu lembro desse indivíduo, que tipo de sentimento desperta? Quase que o mesmo de quando a gente teve a confusão, né? Se é raiva, mágoa, ódio, batedeira, é dor de barriga, é dor de cabeça, né? Então, vontade de pegar pro pescoço. Por isso que quando a gente fala, eu tenho um ressentimento, você ressente, você sente tudo aquilo de novo, né? Então vamos parar para pensar somente isso na questão física, né? Se esses distúrbios que o nosso corpo experimenta quando nós estamos com raiva, quando nós estamos num momento de mágoa, né? É todo um desarranjo hormonal e físico que acontece no nosso organismo, só por essa parte a gente já entende que o ódio, a falta do perdão, ela é deletério para o nosso interior. Né? Fora que hoje nós temos o entendimento de que os maus pensamentos, os maus sentimentos, eles também vão lesando toda a nossa parte espiritual. Né? E isso, amanhã ou depois, vem a explodir numa gastrite, num câncer, numa úlcera e assim por diante. Então os maus pensamentos, os maus sentimentos, eles todos são muito lesivos para o nosso organismo, seja físico e seja o espiritual, gerando muitas vezes uma consequência física. Então o perdão ele não é para o outro, o perdão ele é para nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos de todas essas consequências. Né? Então, isso é importante a gente ter bem claro, né? Que o perdão, aqui é dito, né? Perdoa para você ser perdoado. O que ele está querendo dizer? Quando você perdoa, você se liberta, você tira tudo isso de ruim de você e aí você está perdoado. Agora, quando você não perdoa, você está gerando toda essa consequência no seu interior e você não está sendo perdoado, porque você está sendo lesado, lesionado pela sua falta de perdão, né? E aí a gente entra nesse intuito da indulgência, nesse subtítulo aqui, né? O que é indulgência? Antigamente se pagavam as indulgências, né? Então, quando o indivíduo cometia um pecado, né? Você ia lá e pagava, sacrifica um pombo, mata um carneiro, né? E aí se pagavam as indulgências. Mas a indulgência, nesse sentido do Evangelho, ele traz um entendimento para nós dessa questão do perdão. Mas não é assim, tipo um esquecimento das ofensas, mas não é um esquecer de apagar da memória. Né? É saber que aquilo está acontecendo, está vendo uma situação e eu não gosto dessa situação, mas se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Né? Então eu estou vendo alguma pessoa fazendo alguma coisa de ruim. Se eu puder ir lá e conversar com ela, falar, isso não está certo, vamos parar por aqui, eu vou e faço porque é para o bem comum. Agora, se eu não posso ajudá-la, aí eu não vou chegar na Alice e falar, Alice, você viu o que está fazendo? Dá uma olhada, olha lá, olha que coisa feia. Aí vai lá e faz um inferninho com o outro. Aí vai e começa a gerar vamos dizer assim, um falatório, algo que venha prejudicar, mas que não vai trazer nada de bom. Então a indulgência é a gente amenizar uma falta do outro,
trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de transformação, mas sem a gente continuar, né, a alfinetar, a piorar algo que já não é bom. Então ele traz aqui para nós, espíritas, hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar nele, evita divulgá-los. Então a gente pode, tipo, o outro está fazendo uma coisa, a gente até passa batido porque é o outro. Eu não sei o que ele vivenciou, eu não sei o que ele traz, eu não sei as imperfeições dele, mas se está ali muito evidente e eu preciso reparar na falta dele, ele fala assim, né? Evita falar neles, divulgá-los. Né? Tá, o outro está errando, o outro está com o pé invertido, o outro está com a camisa furada, né? Ó, a camisa do Marcelo lá está toda desbotada, ó, o tênis da Natália está furado. Não, o outro está entrando e desvia o olhar, o outro fala, como é que está o tênis? O pessoal, nem vamos ver isso, cada um tem o seu. Você dá uma amenizada naquilo, né? Mas a gente não, a gente gosta ainda, né, de apontar, de julgar, de condenar, de mostrar. Não basta eu ver, né? Se eu ver e não falar para ninguém, aquilo lá parece que não aconteceu, né? Então a gente quer ainda que a coisa se dissemine, né? A indulgência, ela, ao contrário, encobre-os, né? Quando há algum defeito no outro, para que só delas sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para abrandá-los. Então, se a gente vê uma falta, um defeito, a gente guarda para nós, ou se o pessoal começa a falar, a gente vai lá e tenta apaziguar. Né? A gente não entra naquele comentário de superaquecer um fato, né? Mas ainda a fofoca faz parte do nosso cotidiano, do nosso gosto, por isso somos imperfeitos, né? Comentários fraternos, né? Nós os espíritas fazemos comentários fraternos. Mas uma desculpa plausível, séria, nada daquelas desculpas que atenuarem de atenuar a falta, na verdade a ressaltam em pérfida habilidade. Né? Então é uma vontade verdadeira de ajudar, não só as aparências, né? Ele fez isso, mas no fundo você está mostrando para o outro o que você finge não querer ser descoberto. Né? A indulgência nunca se ocupa nos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-lo tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante, nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos, na mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusões se pode tirar de vossas palavras? Então ele fala, você vai criticar alguma coisa, né? Qual o intuito? Qual a conclusão? Qual a sua finalidade? Né? Para que você está fazendo essa crítica? Né? Que vós que censurais, não fizestes o que repreendeis? Que sois melhores que o culpado. Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar dos que fazem vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos para vós mesmos? Então, os nossos amigos espirituais, eles nos ensinam, né, que o nosso olho crítico e severo deveria ser para nós. Por que ele tem que ser para nós? Eu consigo mudar o outro? O lugar, quem eu consigo mudar é o meu interior e eu mesmo. Então, se eu tiver um olho crítico, deveria ser para as minhas atitudes, que é onde eu consigo, vamos dizer assim, atuar. Né? Agora, se eu estou olhando as atitudes dela, então, muito possivelmente é porque eu ainda estou aqui buscando encobrir as minhas dificuldades e, vamos dizer assim, é mais fácil a gente olhar o do outro em vez de olhar o nosso. Né? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada um, de cada coração, e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais
também não que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. Então eu estou falando, né? Olha Deus, né? Que Ele muitas vezes perdoa, né? Não perdoa, né? Ele não condena aquilo que às vezes nós censuramos e aquilo que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos, com certeza é repreensível ante as leis de Deus. Por quê? Porque Deus conhece qual que é a verdadeira intenção de cada ato. Às vezes eu estou falando alguma coisa que parece aqui ser tão tranquila, né? Mas lá no fundo a minha intenção é manipular, é fazer alguma coisa que não seja boa. E às vezes alguém fala alguma coisa que a gente fala, olha o que ele falou, mas aquela pessoa não tem má intenção naquilo, né? A gente censura, mas a intenção era boa. E às vezes naquele que os outros, nossa, que bonito que ele falou, na verdade ele está com algo muito ruim por trás. Né? Então a gente, às vezes, não sonda a verdadeira intenção das coisas. Né? E Deus perdoa mesmo esses que estão nas más intenções, porque Ele compreende, né, as imperfeições nossas. E para finalizar só esse tópico, é bem maior esse item, né? Ele diz: sede indulgentes, meus amigos, meus irmãos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. Essa passagem é de José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então é bem legal. A indulgência é meio grandinha aqui, tem mais umas 3 folhas. Em Zé capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Ela é super sensível, qualquer coisinha que cai na garganta dela, ela late. Alguém gostaria de fazer um comentário? Tudo certo? Então hoje é mais breve o nosso evangelho, né? Pela presença dos nossos irmãozinhos, nós vamos então passar para os passos, não nos esquecendo de todos aqueles dos nossos irmãos. Tem que ir. Não. Então nós não nos esqueçamos dos nossos irmãos menores que se encontram nas nossas vibrações, que se encontram nos tratamentos, que se encontram nos acompanhando à distância, pela internet, pelo nosso canal do YouTube. Então, que chegue a cada um deles a visita da espiritualidade amiga, das equipes veterinárias de Irmã Anastácia, auxiliando em suas enfermidades, em suas dificuldades, bem como seus tutores, seus lares. Não nos esquecendo daqueles que sofrem calados, em dificuldade, que também possa uma mão amiga ser estendida a cada um. E por aqui agradecemos então a presença de todos e vamos seguir para os nossos passos presenciais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.